E aí, pois é, foi o que eu demonstrei na aula aqui, ó, certo? Você imagina que porta lógica, vocês estão vendo aí minha tela aí, não estão? Vocês estão vendo minha tela, não estão? Não, você com o seu fundo lá É, escuro, à noite. mas aqui eu vou colocar aqui na aula, tá? Aqui vocês estão vendo, não estão? Estamos. Sim. Então, beleza. A atividade vocês entenderam, entendeu? Eu não entendi para ver, eu queria ver um exemplo. Não. Tá. Então vamos lá. A Vamos outra, direto, vamos direto no assunto então, tá? Certo? Para fazer o exemplo. Então aqui, por exemplo, ó, essas aqui é a torre de refrigeramento. Você tá vendo aí ou não? sim. Então, beleza. Tá vendo o que é na cor verde? Eu vou mostrar ela aqui funcionando, ó. Essa é as torres. Exemplo, né? Aí a torre vocês viram aqui e entenderam, né? A tarefa é essa aqui, ó, que é para fazer. Aí como que é para fazer essa tarefa? Essa tarefa aqui, certo? Na prática, lá na indústria, a gente utiliza motor industrial, contator, botoeira liga, desliga. E às vezes, se você quer incrementar mais, a gente trabalha com automação. A gente utiliza CLP, que é controlador lógico programado, e utiliza inversor de frequência para aumentar e diminuir a vazão de água da bomba. Agora, a atividade foi desenvolvida para fazer com que isso aqui, ó, isso aqui chama o quê? Porta lógica. Aí essa porta lógica aqui, ela vem para fazer uma simulação aí da computação, certo? Onde você trabalha com, deixa eu colocar o programinha aqui, fica melhor. Aí, ó, agora vai ficar melhor. Aqui, ó. Então, esse sistema de porta lógica veio para simular aí, certo? A linguagem computacional. Como? Porque na linguagem computacional nós temos aqui sinal analógico e sinal digital. Aí o que é o sinal digital? Você pensa que a sua lâmpada tá ligada? A gente fala que é um, certinho? Vê se vocês entendem isso aí que eu vou falar. Se a lâmpada da sua casa tá ligada, é um. Se a sua lâmpada da sua casa tá apagada, é zero. Beleza? Se tá ligado, é um. Se tá desligado, é zero. E o isso a gente chama de digital. E o analógico, pessoal? O analógico já é diferente. Analógico, ele tem condição de ficar de 0 e 1, só que a gente fala que é 0 a 100%. Pessoal, dá um exemplo aí, que nem o senhor está falando. De 0 a 100%, você tem, exemplo, a velocidade do ventilador. A velocidade do ventilador, você fala, não, é o seguinte, ó, eu não quero 100% de velocidade, eu quero 50% de velocidade, ó. Aí você deixa lá, por exemplo, na velocidade 3. Ah, não, não quero 50%, eu quero aí, no caso aí, ó, certo? Eu quero 10% de velocidade. Aí, por exemplo, você deixa lá na velocidade 1. Entendeu? Então, isso aqui é analógico. Aí você fala, professor, mas seja mais claro, computador trabalha com isso? Sim, então, por exemplo, você está vendo aqui a imagem que o professor Alan está falando para vocês, essa imagem que vocês vê, o computador não entende o que é imagem. O computador entende o quê? Ele entende uma linguagem computacional que a gente chama de palavra. Aí, professor, traduz isso aí para nós, professor. Funciona assim, ó.
O computador entende é isso aqui, ó, pessoal. Ele não entende o que é imagem, o que é letra P, letra A. Não, ele entende palavra, que vai surgir a letra P, letra A e a imagem você vê. Então, aqui, ó, se está desligado, é 0. Se está ligado, é 1. Se está desligado, é 0. Se está ligado, é 1. Se está desligado. E aí, assim sucessivamente, ó. Isso aqui é uma linguagem digital computacional. Aí, ó, desligado, 0. Ligado, 1. Desligado, 0. Pessoal, mas isso aqui, ele fica desenhado assim, bonitinho? Não. O computador, ele vê isso aqui, ó, pessoal. Então, lá na placa-mãe lá, que a gente utiliza o flat cable lá, tá, os cabeamentos para ligar. Eu trabalho com manutenção de computador também. Então, isso aqui, ó, tá vendo aí, ó? Isso aqui é uma palavra digital. Ah, então é 0 e 1, professor? É, isso aqui é uma palavra. Então, uma palavra vai formar, por exemplo, o número 1, o 2, a letra A, a letra B, e assim sucessivamente. Então, isso aqui é digital, que é uma linguagem computacional. Aí você fala, professor, mas como que eu consigo esse 0 e 1, professor? Né? De onde é que eu vou tirar esse tanto de 0 e 1 aí da vida? Através das portas lógicas. Tá vendo aqui? Então, as portas lógicas, nós temos uma porta lógica chamada OR, que é OR. Aí é tudo, nas minhas aulas você tem que aprender um pouco de inglês básico. Então, OR é ou em inglês. É como se fosse uma soma, mas não é soma. Daí que vai surgir o 0 e 1. Aí, pessoal, fala dessa porta OR. Porta OR, rapidamente falando aqui para vocês, ó, senão não consigo falar da atividade. Então, porta OR, como se fosse uma soma, mas não é soma. Porque no mundo computacional, no mundo digital, lá na Matrix, certo? Do filme Matrix, então a gente só tem aqui 0 e 1. Então, por exemplo, como se fosse uma soma. Porta A, entrada A, e B, saída X. Se eu colocar 0 no A e 0 no B, 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 2? Não, porque na linguagem computacional só existe 0 e 1. Então, aqui é 1. Aí, professor, então quer dizer que a minha lâmpada está desligada, ligada, ligada, ligada. Que porta é essa? Porta OR. Próxima porta, próxima porta chama AND. AND em inglês é E. E significa multiplicação. Ou é o X do X-Men ou só o pontinho. Como se fosse a multiplicação, mas não é a multiplicação. Então, se eu tenho aqui a entrada A e a entrada B e saída X. Se eu tenho 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Então, significa que na porta AND, o único momento que a lâmpada vai estar ligada é essa daqui. Ó. E aí eu tenho a próxima porta. Para mim explicar tanto a NOR como a NAND, eu tenho que falar para vocês da porta NOT. A porta NOT é o seguinte, ela é não. NOT é não. Certo? É não. Não é ou não é? Por exemplo, ó. 1. Se entrou 1 aqui, vai sair 0. É. Se entrou 0, vai sair 1. Aí o que acontece? Vocês pensam que isso aqui é ruim, desenhar, tal, pererê, pororó. Aí o que o pessoal fez? Falou, não. Em vez da gente pegar e ficar desenhando essa parada aqui toda, a gente vai desenhar só a bolinha. Então, tudo que tiver bolinha é não. Certo? Em vez de eu ficar desenhando a flecha,
do índio, eu vou desenhar a bolinha. Então, o que eles fizeram? Tem a porta OR e tem a porta AND. Aí eu coloquei o não. Aí o que virou? NOR e NAND. Como assim, professor? Então significa que agora toda saída inverte. Dá um exemplo aí, professor. O exemplo é o seguinte, olha lá. 0 mais 0, 0. Inverteu, 1. 0 mais 1, 1. Inverteu, 0. 1 mais 0, 1. Inverteu, 0. 1 mais 1, 2. Não, não é 2. Aí inverteu, 0. Na NAND, 0 vezes 0, 0. Inverteu, 1. 0 vezes 1, 0. Inverteu, 1. 1 vezes 0, 0. Inverteu, 1. 1 vezes 1, 1. Inverteu, 0. Entendeste? E aí é o seguinte, daqui a gente consegue fazer uma simulação para fazer acionamento, pessoal. Você pensa que a parte elétrica surgiu aqui dessa eletrônica. Aí você fala assim, como assim, professor? Está vendo aqui a porta OR? Vamos dar o exemplo da porta OR. Levar para refrigeração. O professor também é técnico de refrigeração. Da manutenção de refrigeração. Então vamos lá. Sabe aqueles bebedouros lá do shopping? Então você vai lá no bebedouro do shopping, ele tem aquela torneira menor e tem a torneira maior. Aí você já viu que tem uma chavinha? Vou colocar a chave aqui, ó. A chave, outra chave. Aí dando um exemplo já na montagem, tá? Outra chave. E aqui eu tenho o que a gente chama de válvula. Então você imagina que aqui é a nossa válvula. Onde vai liberar a água. Eu vou fazer aqui que aqui é a água, tá? Pra vocês entenderem melhor. Então, se isso aqui for acionado, a água passa. Se está desligado, a água não passa. Então, isso aqui, ó, nós chamamos que é a OR. Então, aqui eu chego aqui com a fase, por exemplo, ó, certo? E aí, ó, vai ligar aqui, ó. Ligando, na verdade, como eu falei que ali é a água, né? Vamos desenhar mais direitinho. Então, aqui, ó, tem uma chave, outra chave, aqui, aqui. Ué, não, tá aberta, né? Vamos fazer mais bonitinho. Aqui, 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 aqui. Duas chaves, aqui, abriu, abriu. Aí, ficou melhor. Aí aqui é a fase, vai ficar melhor. Essa aqui é minha válvula, minha eletroválvula, tá? Que é uma solenoide que a gente chama. Solenoide, certo? E aí, você imagina que você tem um sistema de água aqui ligado. E aí, quando ela liga, deixa a água passar lá para a pessoa beber água. Então, isso aqui ele funciona, por exemplo, vamos dizer que vamos pegar pela norma técnica, 24 volts. Aqui é positivo e aqui embaixo eu tenho negativo, que já fica ligado, certo? Que é negativo. Então, é o seguinte, ó. O que vai acontecer aqui, ó. Lá funciona assim, ó. Aí a pessoa chega lá para beber água lá no bebedouro, ela fala, não, eu quero beber água na torneirinha lá, né? Na menorzinho. Ele vem e pressiona aqui, ó. Pum. Aí vai liberar a água do menor. Aí fala, não, eu quero água do outro lá.
certo? Maior. Ele vai, pum, aciona aqui e faz o acionamento. Essa aqui é a porta OR. Agora a porta END. Vou dar um exemplo da porta END. Que é para fazer o acionamento, dando um exemplo aqui do acionamento lá, do que vocês têm que fazer, tá? Mas agora eu vou dar um exemplo para vocês, que a gente tem lá na empresa. Então, porta END. Então, lá na empresa, você pensa que a gente tem um sistema lá de reciclagem, sabe? E aí, tudo que é negócio de garrafa, PET, pererê, latinha, não sei o quê, etc. Aí vai lá pro fundo da empresa. Aí lá no fundo da empresa, lá a gente faz com a reciclagem. Aí essa reciclagem tem que fazer, você pensa em fazer uns quadrados assim, ó. Certo? Uns cubos, né? É fazer uns cubos assim, para depois para levar lá para siderurgia lá, tal, de São Paulo lá. Beleza, é desse jeito. Aí o que que a gente tem? A gente tem uma prensa. Pensa que é uma prensa. Imagina que isso é uma prensa, tá, pessoal? Isso é uma prensa. Então, aí aqui embaixo assim, ó, é o lugar onde que o funcionário coloca os negócios lá, né? Coloca as latinhas, os trem e tal, para pressionar. Aí é tudo separado, né? Latinha de alumínio, garrafa PET, esse trem assim. Aí tem que fazer os cubos, o funcionário tem que fazer os cubos. Para evitar o acidente do caboclo vir aqui, ele aciona a máquina e aí inventa de pôr a mão aqui dentro, um negócio desse aqui em cima dele e machuca o cidadão, né? Para evitar isso, o que que a gente faz? A gente usa a END. Então você imagina que aqui é a bobina que vai acionar o motor, certo? Para fazer o acionamento aqui, agora é END, tá? Então, a END é duas chaves em cera. Vê se vai dar aqui, ó. Significa que ele tem que... Aqui, ó. Essa aqui tá aberta, essa aqui tá aberta. E aqui é o que vai fazer o acionamento. Então, para isso aqui descer, ó, ele tem que apertar essa botoeira, vamos dizer que é B1, e tem que acionar B2 também, ó. Quando ele liga essa e liga essa chave, aí que o motor vai ligar. Pessoal, que porta lógica é essa? Essa é a porta END, que é essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Ué. Essa é a porta END. Ou seja, quando é que eu vou ter o sinal nível 1 na saída? Eu só vou ter nível 1 na saída quando tiver 1 e 1. 1 vezes 1, 1. Tá aqui, ó. 1 vezes 1, 1. Esse é o momento que vai ligar, certo? Isso aqui, pessoal, a gente utiliza também... Foi daqui que tirou a parte de comandos elétricos. Você imagina que isso aqui a gente utiliza em motor elétrico para proteção, a gente utiliza disjuntor, relé térmico, na sua casa também. Então, dá um exemplo da sua casa, que é melhor, né? Que a sua casa aí vocês entendem melhor. A casa, quando ela é de acordo com a norma técnica, então você pensa o seguinte, certo? Eu arrumo esses defeitos direto. Então você pensa que é o seguinte, na casa ela tem que ter o quadro geral de distribuição. A gente chama de QGD, certo? Quadro geral de distribuição. O quadro geral de distribuição, ele tem que ter DR, ele tem que ter DPS, DR é para evitar o choque, tá? Ele tem que ter o DPS, o que é o DPS? Dispositivo de protetor de susto elétrico, certo? E tem que ter o disjuntor.
Disjuntor geral e o disjuntor parcial, certo? Então, você imagina o seguinte, que o disjuntor e o DPS tem que estar em série, que é o quê? A porta end. Se um dos dois pegar e der problema, o que acontece? X do X-Men não funciona. Dando um exemplo para vocês, é um ligado após o outro. Pessoal, dá um exemplo aí. Eu cheguei na casa lá do cliente lá à noite, me chamou urgente, final de novela, sem energia lá na casa da mulher, certo? Casal lá tal. E porque queria que colocasse o negócio para funcionar. E ele estava meio que doido da cabeça, porque tinha energia no bairro, tinha energia no padrão deles, certo? Lá no padrão lá fora, tinha energia, sabe aquele padrão que foi lá fora? Então tinha energia no padrão e não tinha energia dentro de casa. Por quê? Por causa do seguinte, porque deu uma tempestade antes, né, tal. E o DPS, você imagina que o DPS, então, ele tá aqui, ó, DPS. Aí nós temos aqui o disjuntor. Aí os equipamentos é ligado assim, gente. Vem o disjuntor, liga no DPS, do DPS, certo? Qualquer coisa, ele vai fazer o quê? Ele vai desarmar. Se, por exemplo, cair um raio lá na cochichinha e vem lá para sua casa, em vez de queimar os equipamentos tudo, esse é um dispositivo protetor de surto elétrico. Deu um surto elétrico na rede, o que é que ele faz? Ele vai entrar em curto e automaticamente desarma o disjuntor. Foi o que aconteceu. Então eu cheguei lá, o DPS estava, porque a casa era da Caixa, né? Caixa Econômica. Aí o DPS estava em curto. Como é que eu sei que ele está em curto? Eu utilizo o aparelho, mas ele tem um mostrador. Se ele está verde, ele está ok. No meu caso aqui é tudo vermelho, né? Se ele está verde, ele está ok. Se ele está vermelho, ele está em curto. Como ele estava em vermelho, já bati o olho e falei, o DPS. Aí o que eu fiz? Tirei o DPS, eu não tinha outro DPS, né? Fiz a ligação só com o disjuntor, liguei lá para eles assistir a novela, né? No outro dia eu fui lá, comprei o DPS, com as mesmas características, e coloquei. Então, um exemplo prático para vocês fazerem isso aí é desse jeito. Pessoal, se tiver qualquer pergunta, pode perguntar. Aí aqui, o que eu fiz? Ó, peguei e fui montando um exemplo. Então, eu coloquei aqui, ó, porta OR, porta END, porta NOT e a saída aqui, ó. Então, a OR, você pensa que 1 mais 1, 1. Quando é que eu vou ter um... Aqui, ó, vocês têm que pensar assim, ó. Vamos lá, ó. Professor, dá o exemplo aí. Ó, eu quero ligar minha bomba d'água aqui, certo? Vamos dizer que a bomba d'água está na saída 2. Vamos dar um exemplo. Então, você imagina aqui, ó, que eu tenho 1 mais 1 é 2? Não, é 1. Certo? E aqui, a 3, a entrada 3, você colocou um 1 também. Isso aqui é a porta END. Porta END é como se fosse uma multiplicação. 1 aqui e 1 aqui. 1 vezes 1, 1. Aqui, vindo para cá, se aqui deu 1, ele vai inverter e vai virar 0. Vamos dizer que isso aqui é uma lâmpada. Certo? E aqui é a sua bomba d'água. Como é a sua bomba d'água, ela vai acionar. Por exemplo, nesse momento a bomba d'água está funcionando. Certo? Aí você pode colocar aqui, ó, isso aqui é uma lâmpada. Então quer dizer que quando a lâmpada acender, a bomba d'água está parada. Vamos colocar aqui, ó, parada. Ou stop, né? Parada. Esse é um exemplo. Lembrando vocês,
Quando a gente faz uma montagem industrial, o ambiente é mais rústico, mais, né, pesado, mais tal. Nesse caso, a gente utiliza mais equipamentos mais brutos, que é o quê? Contator, botoeira, CLP, inversor de frequência, certo? Dificilmente a gente utiliza sistemas desse tipo aqui para estar fazendo o acionamento. Aí você fala, só tem jeito? Tem, ficaria muito mais barato, ficaria. Porque o que eu faria para vocês? Falar, ó, nós vamos utilizar isso aqui, vai ficar muito barato, mas isso aqui não dá para ir para a indústria. O que a gente faz? A gente, por exemplo, aqui em Goiás, aqui, ó, em Goiânia, a gente vai lá na 68, compra uma caixa de plástico, coloca isso aqui dentro da caixa de plástico, uma pretinha, certo? Aí fica protegido, né? Só que aí o negócio vai ficar quente aqui dentro. Como vai ficar quente, aí vai dar trabalho para nós. A gente tem que pegar e comprar um cooler. Cooler é um ventiladorzinho, tá, gente? Aí a gente faz o acionamento desse cooler. Aí ele pega e faz uma troca de ar aqui para refrigerar os componentes. Porque uma das coisas que você aprende aí, ó. Coloca na sua cabeça. Se você já trabalha, quem trabalha já sabe disso. Equipamento eletrônico com temperatura alta não funciona bem, entendeu? Aí começa a variar, pererê, parará, tal. Não funciona bem. Então, o que acontece? Você tem que pegar e refrigerar isso aí. Como você tem que refrigerar, a gente teria que comprar um cooler ainda para colocar aqui. Geralmente, essa parte mais digital é utilizado em equipamentos eletroeletrônicos, tipo CLP, que é o controlador lógico programável, a gente tem. O Arduino, que é um microcontrolador, a gente tem vários tipos de microcontrolador, PIC e assim vai, certo? Nós temos aí sistema de relógio. Então, vamos dar um exemplo. Isso aqui, pessoal, ele não é assim não, desenhado assim não, tá? Isso aqui, geralmente, a gente fala que fica dentro de um negócio chamado CI. O que é CI? Você já aprende aí umas nomenclaturas que a gente utiliza, tá? CI chama circuito integrado. Então, o circuito integrado, você imagina que é tipo isso aqui, ó. Aí você tem o pino 1, aí tem vários tipos de CI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tal. Aí você pensa que tem ali alimentação de 5 volts. E aí você tem o GND, que é o negativo, tal. Aí você fala, professor, então você está falando que as portas lógicas dentro disso aí fica. Então, essas portas lógicas ficam dentro desse aí. Entenderam? Certo? Então, eles são bem frágeis e tudo mais, né? Vamos dar outro exemplo aí. Por exemplo, hoje o semáforo, nós temos semáforo não só da luz lá vermelho, amarelo e verde. Nós geralmente temos semáforo lá, as luzes, e tem lá os dois displays. Os displays ficam lá na lateral, lá, certo? Aí fica contando lá, por exemplo, 60 segundos para abrir o sinal. 75 segundos para abrir o sinal. Aí aquilo lá é feito com CI. Aí a gente tem um CI, pessoal. Por exemplo, que a gente utiliza lá, ó. Esse CI chama 555. Ó, parece nome de filme, né? James Bond. 007. Então, esse daqui, ó, é o CI 555. Esse CI 555, ele é um contador. Ele que gera aquele pulso lá que eu falei para vocês lá, ó. Isso aqui a gente chama de clock, tá, pessoal? Eu faço desenho bonitinho assim, depois eu vou falando os nomes. Aí esse aqui o nome é clock, ó. Aí você já sabe que é 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 e 1. E aí, dito isso, aí o que eu fiz? Eu peguei e falei, ó, galera, legal. Aí vocês vão fazer o seguinte, isso aqui é só um exemplo. Se você quiser fazer de outro jeito, não tem problema não, certo? Então aqui, ó, por exemplo, ó, o diagrama de circuito lógico controla uma bomba, com a bomba d'água, com 13 entradas. Essa entrada aqui nós temos um M,
de automático manual, tem um L, que é a ligação manual da bomba, e o H, que é o sensor de nível do tanque, e os componentes utilizados são as portas lógicas NOT, que é não, AND, que é e o OR, que é ou. E aí eu coloquei, ó, portas NOT, que a gente chama de inversora, né? Aí eu dou a sugestão para você. Sugestão, entendeu? Lembra lá do Cicanismo? A sugestão, entendeu? Eu passando sugestão para vocês. Ó. Então, vocês utilizam uma, duas, três, quatro, porta-note. Lembrando que a note, né? Ou você. Aí fica no seu critério. Mas, geralmente, a gente utiliza só a bolinha, tá? Lembrando que a note é a flechinha do índio, com a bolinha, certo? Beleza? Mas aí, geralmente, a gente utiliza só a bolinha, né? Portas ends. Uma, duas, três. Certo? Sem indicação do professor. Porta-or. Um 9, só um. Aí, entradas. Eu coloquei aqui, ó. M, de manual e automático, né? Chave que alterna entre modo automático e manual. L, ligação manual da bomba. Chave que ativa a bomba no modo manual. E o H, sensor de nível do tanque. Sensor que indica o nível do tanque. E aí, eu não sei se você já trabalha com software, eu peguei e indiquei o software. É porque cada um gosta de trabalhar com software, né? Aí nós temos o Proteus, todos que eu coloquei aqui, ele pode trabalhar gratuito e pago. Geralmente trabalha só gratuito, né? Então, você tem o Proteus, certo? Aí você entra lá no site www.proteus e baixa o site, baixa o software, beleza? Você tem o Multisim, que também você tem a possibilidade de baixar e fazer a simulação que eu estou falando para vocês. Você tem o Logic Works. E esse aqui é o mais top da galáxia também. Esse aqui chama Easy EDA. Easy é fácil. EDA é o nome lá do pessoal que criou o software. E aí, quando você for escolher, você escolhe o esquema padrão, né? Pra você fazer. Certinho? Esse Easy EDA também é bom que você faz simulação, tudo mais, tal, beleza, tal, tal. Beleza? E aí, esses são os softwares que o professor Alain indica para você. Aí, ó, escolha o software que melhor se adapta às suas necessidades e ao seu nível de experiência. Dito isso, eu fiz aqui uma outra legenda, mais bonitinho. Legenda. M de manual e automático, L de liga o motor em modo manual, H, sensor do nível do tanque. Aí eu coloquei no desenho. Eu peguei e falei, ó, vou colocar aqui e vou colocar no desenho, né? Aqui, ó, o M, que é manual e automático, tá aqui, ó. Tá vendo a chave lá? O L liga o motor em manual, certo? Olha lá. E o H é o sensor do tanque. Lembrando que isso aqui é só uma simulação para o aluno desenvolver, aprender e tudo mais, né? Geralmente na indústria a gente trabalha com os equipamentos que eu falei para vocês. E aí o que é que eu fiz, ó? Aí eu não vou entregar o circuito para vocês, né? Usa a sua imaginação. Então imagine que aqui é a nossa bomba d'água. Bomba d'água é assim, ó. Você imagina que aqui é a nossa bomba d'água. Well. 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 Aí tá o eixo, né? Well. Certo? Aí chama a bomba d'água por causa do seguinte, gente. Isso aqui chama MIT. Que é MIT, professor? Motor de indução trifásica. Aí a bomba fica aqui, ó. A bomba d'água geralmente é aqui onde passa a água, tá? Aí você imagina que vem a água e aí vai levar para lá, para onde quer ir. Beleza? Então aqui é a nossa bomba d'água, certo? E isso aqui, que porta é essa, professor? Essa porta, deixa eu diminuir um pouco, né? Aí, aqui eu acho.
Aí, aqui deu. Que porta é essa? Essa é a porta OR. A porta OR é como se fosse uma soma. Teoricamente, o que significa? Qualquer um desses aqui que você tiver um, se aqui está 1, aqui está 0 e aqui está 0, a bomba vai funcionar. Então, por exemplo, 1 mais 0 mais 0, 1. A bomba ligou. Agora, se eu tiver 0, 0 e 0, 0 mais 0 mais 0, 0. A bomba não liga. E esse aqui, o que é, professor? Isso aqui chama-se porta-end. Porta-end é como se fosse multiplicação. Para a porta-end sair nível 1 aqui, aqui e aqui, todas essas três aqui tem que estar 1, 1 e 1. Certo? Então, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1 vezes 1, 1. E aí, aqui é 1, 1, 1, 1. O que acontece com a bomba? A bomba d'água liga. Só que aí a pergunta é o seguinte, o que acontece? A bomba d'água pode funcionar sem água? Não pode. Certo? E quando encher? Você tem lá a caixa d'água ou o reservatório, que vamos dizer que é o reservatório. Então, aqui é nível máximo. E aqui é nível mínimo. Se a água bateu aqui, o que ela faz? Desliga. Vai desligar. Então, por exemplo, você pode falar assim, ó. Aqui é 0, ó, professor. 0 vezes 1, 0. Entendeu? Então, aqui desliga a bomba. Se mandar ligar a bomba d'água e não tiver água, certo? Tem que dar 0. Porque senão pega e queima a bomba. Então é isso aí. Valeu o exemplo, cara? Legal. E aí, ó. Isso aqui é uma prática que a aluna fez lá na sala de aula. Simulando isso aí que eu falei para vocês, só que com a montagem, né? Beleza? Certo? Então, utilizou os reservatórios, tudo isso que eu expliquei para vocês. Ó. Estamos simulando, através desse projeto, como é realizado o transporte de água de forma automática entre dois tanques, em que a água é enviada do tanque de baixo para o tanque de cima. A torneira simula o uso da água. Quando a água no tanque de baixo atingir o sensor de cima, irá soar um alarme, que simula uma eletroválvula, o desligamento de uma eletroválvula. Aí vai chegar no sensor de nível alto. Assim que a água atingir o sensor superior no tanque de cima, a bomba será desligada. Viu? Abrimos a torneira para simular o uso da água. Essa aí é a atividade. Quando a água ficar abaixo do sensor inferior no tanque de cima e ainda conter água no sensor inferior do tanque de baixo, a bomba voltará a ligar.
Quando é esgotada a água no tanque de baixo, a bomba desliga, como acabou de acontecer. Tá vendo? Que é o sensor de nível baixo. Essa é a atividade. Dúvidas? Deixa eu voltar aqui para a galera aqui. Cadê? Deixa eu voltar. E aí, galera, legal? Deixa eu voltar aqui. Não vai dar para estar finalizando. Mas que eu queria passar hoje hoje deu muita gente na sala, né? Eu queria estar passando a atividade a 13 e as outras, né? Mas e aí, alguma dúvida? Tem que estar finalizando aí. Deixa eu aumentar aqui. Eu fiquei com uma dúvida que até eu mandei uma mensagem para você no seu particular, no seu celular, com relação à aula 2 da semana passada, ela deu uma falha, não funcionou, está toda preta, nada roda nela. Mas agora está rodando, né? Não sei, é a gravação, né, que você fez lá, na É, aula aí, 2, ela não foi, me parece, não foi gravada. Então, eu não tive como assistir aquela aula. aí tava com o problema técnico da plataforma mesmo, sabe? Aí depois foi atualizado. Mas ela continua sem funcionar, está preta. Tá não? Tá? Tá, Deixa eu ver. eu tentei Deixa olhar hoje, eu ver aqui então. aula 2. Se tiver, a gente. Essa daqui, né? Você tá Não sei, falando? estou vendo. Ah, não? Tá vendo não? Não, está você aparecendo na tela. Não tá aparecendo aí pra vocês, não? Deixa eu ver aqui. É a aula do dia 12/8. Eu sei que você não gosta de chão, mas não dou conta de fazer os trem sozinho, não. Tem que me ajudar. Ah, tô vendo aqui. Não, realmente, ela tá rodando, só que ela tá preta, né? Então, isso aqui é problema na plataforma. Aí eu vou conversar com o pessoal da técnica aqui. Eu olhei lá, tá? Eu dei o play agora. Mas ela tava rodando, porque eu conversei com o pessoal e tal, eles tinham resolvido. Não, nem um dia Mas, funcionou. mas realmente aí tá preta mesmo. Pode Desde o deixar dia que agora. ela foi, desde o dia que ela foi disponibilizada até hoje, nenhum dia funcionou. Não, certinho. Pode deixar que eu vou estar passando aí. Mas aí, de qualquer forma, essa outra aula também era específico da atividade 1, que é que nem eu fiz hoje. Hoje eu queria ter passado também a 2 e a 3 para vocês, né? Porque tem que tirar Ok. dúvida, não tem jeito, né? Certo? Então, mas ficou alguma dúvida na primeira atividade, pessoal? Se tiver, aproveita que é a hora agora, que eu tenho que passar para outra aula. Aqui é a aula atrás de aula. Eu vou fazer o exercício e enviar. Aí, se tiver alguma dúvida e correção, a gente faz. Certo. Então, vocês pensam que tem as portas lógicas, né? Para fazer essa simulação com as portas lógicas e para estar fazendo acionamento lá do tanque de reservatório. Qualquer dúvida, vocês mandam na plataforma ou mandam pelo WhatsApp aí, professor Alan. Vocês têm meu WhatsApp, não tem? Tem, né? Não, você passou na primeira aula. Aí vocês podem mandar a dúvida para mim, só que aí é o detalhe, explicar alguma coisa aqui para vocês. O professor Alan aqui ministra aula para o Brasil inteiro, entendeu? Aí às vezes eu não consigo responder de automático assim para vocês, não, certo? Né? Inteligência artificial, não. Tá bom. Aí, como vocês mandam a pergunta também, tem outros alunos que mandam também, mas vira e mexe aí eu vou pegar e responder. Certinho? Certinho, combinado. Tenta fazer a atividade, tiver dúvida, manda na plataforma ou manda aí no WhatsApp para mim.
No mais, começando a semana aí, certo? Um abraço, fica com Deus, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje aí, certo? E aí, até a próxima aula. Ok. Abraço, tchau, tchau. Boa semana. A parte da atividade 2, ok? Certo? E falando sobre a atividade 3 e 4. O professor Alan preparou aqui uma mega aula para vocês sobre eletrônica digital e também já direto na o C aqui, na atividade no contexto. Nesse caso aqui, ó, nós temos aqui, deixa eu ampliar para vocês. Aí, ficou legal. Então, nós temos aqui, ó, o setor de engenharia aí da empresa Vento Frio foi contratado aí, né, por uma empresa de hospedagem de sites, que é chamada de site aqui. Os servidores da empresa, servidor é o seguinte, pessoal, você imagina que são vários computadores, geralmente a gente trabalha no mínimo com 2 servidores. Você imagina que nós trabalhamos com banco de dados, por exemplo, SQL, que pegamos as informações de toda a empresa e em vez de deixar em só um computador, a gente deixa essas informações em 2 computadores, como se fosse um backup, né? Um bypass, se der problema em um servidor, o que que a gente faz? Transfere as informações e continua as atividades da empresa no outro servidor, certo? Geralmente, no mínimo, a gente trabalha com 2 servidores. Agora, você imagina empresas que já é de grande porte, que trabalham com vários servidores. Nós temos servidores físicos, virtuais e assim sucessivamente. Neste caso aqui, quando nós temos servidores físicos, certo? Onde só pessoas autorizadas têm autorização de utilizar, né, esses servidores. Aí você imagina que eles aquecem bastante, são vários computadores, né? Um colocado um após o outro aí, e a temperatura eleva. Para isso, temos sistemas aí de ar-condicionado, e nesse caso da situação de aprendizagem, tem que deixar a temperatura em 22 graus Celsius. Só que, para isso, foram adquiridos os aparelhos de ar-condicionado, né? Em um conjunto de display que indica a temperatura da sala, de modo que os responsáveis que possam, né, verificar aí essa sala aí que tem que estar em 22 graus Celsius, senão pode dar problema e travar os servidores. A empresa Vento Frio terá a oportunidade de desenvolver uma solução completa no controle de sistemas industriais para empresas sites aqui. Este mesmo produto poderá ser aplicado e adaptado para outros clientes futuramente. E aí, o professor Alan passa tanto a parte teórica como a parte prática aí. Então, tirei a fotinha aqui dos servidores aqui, ó. Vocês teriam uma ideia, tá vendo aqui os servidores? Aí você imagina que isso aqui aquece a uma temperatura bem elevada. E aí nós temos aqui os ar-condicionado, ok? Certo? Que mantém a temperatura desse ambiente, no caso da situação de aprendizagem, em 22 graus Celsius, ok? Dando continuidade aqui na atividade, ó, a manutenção preventiva dos servidores exige uma grande movimentação de pessoas. Isso é um grande problema, porque é o famoso abre e fecha a porta, abre e fecha a porta, abre e fecha a porta, ok? Então, no caso, essa empresa também solicitou que, se caso essa porta ficar aberta mais de 10 segundos, o que vai acontecer? Vai acionar um sinal sonoro indicando que a porta está aberta. Esse sistema é bastante utilizado hoje em dia, por exemplo, em condomínio. Hoje trabalhamos aí com a parte de portaria remota, onde o cliente, né, ele chega no seu prédio, né, para acessar seu apartamento. Aí tem identificação com biometria, ou digita a senha, ou também ele tem um chip, né? Faz essa liberação, só que tem 2 portas. Essa primeira porta que ele passou, tem câmera, identificou ele e tudo mais, data e horário e o momento que ele entrou.
E no caso tem a outra porta. Se caso ele deixar aquela porta lá aberta e for para a segunda porta, começa a ter um sinal sonoro indicando, ó, fecha a porta, porque a outra porta só pode abrir se essa porta fechar, por uma questão de segurança. E aí, posteriormente, vocês em grupo devem elaborar aí um relatório técnico, seguindo aí os padrões. Quando você for digitar, eu verifiquei que diversos textos aí que vocês estão enviando, tudo aí desconfigurado e tudo mais. Seria bom vocês fazer uma formatação, por exemplo, colocar o texto justificado, colocar o título, explicando aí, né, passo a passo, a sua resposta. O relatório deverá apresentar a descrição de todas as etapas do projeto, o desenvolvimento, início, desenvolvimento e conclusão, né? E os resultados de funcionamento da sua solução específica para este problema, bem como as decisões tomadas durante a elaboração do circuito, ok? Certo? Além disso, o texto deverá contemplar aí, ó, tá vendo aqui, ó, a própria situação de aprendizagem está falando isso que o professor Alan está falando. Em vez de você mandar para mim aquele texto todo, né? Teve gente que enviou o texto para mim fora da formatação, tal, essas coisas assim. Aí é bom, pessoal, você seleciona o texto, aí você coloca em justificado, certo? Coloca o título, coloca aí a explicação, no início, que é uma introdução, né? Você faz um desenvolvimento e finaliza aí com as suas conclusões finais, ok? Certinho? E aí depois você tem que pegar essa atividade, apesar que foi feita aí a situação de aprendizagem, está indicando aí que faça em grupo, né? Mas você tem que enviar a atividade para o professor Alan individual. Então tem lá, né? Aí você envia a atividade para o professor e botar realizando a correção e colocando sua nota lá, ok? E aí, professor Alan aqui desenvolveu um circuito com porta lógica aqui, né? Com essa parte de controle e sinal sonoro. Então, nós temos aí, ó, porta NEND, né? Temos o nosso CI 4040 aqui, certo? Temos um LED, temos o resistor para limitar a corrente do LED, temos a alimentação positiva aqui, tá vendo? Ó? Temos a parte que dá alimentação negativa, temos capacitor polarizado, resistor aqui de 560 ohms, outro LED, temos aqui o sistema de sonoro, né? Que é feito, temos um transistor que é o BC337. Neste caso é um exemplo que você pode desenvolver com o porta-lote. Mas hoje em dia, o que a gente faz? A gente trabalha com um sistema mais tecnológico e uma placa bem menor, que é o que nós utilizamos microcontrolador. Nesse caso aqui é o microcontrolador Uno, né? Você pode utilizar o Uno, Mega. Aí você vê, olha o tamanho do circuito que virou. Então você teve uma redução do circuito aí, né? E uma facilidade melhor de você estar trabalhando, ok? Aí explicando a atividade, que nem eu falei para vocês, ó, você pode colocar aí a introdução do meu projeto, objetivo aí, ó, desenvolver, né, um protótipo que emite alerta sonoro, seria um alarme, né, quando a porta abrir. Então, se a porta dos servidores ficar aberta mais que 10 segundos, certo? Vai ter que disparar esse sinal sonoro, com a finalidade de assegurar a manutenção adequada da temperatura de 22 graus Celsius da sala de aula, né? Ou, desculpe, da sala de aula, da sala de servidor. Planejamento e descrição do circuito. Seria o desenvolvimento seu aí, né? Você tem que colocar os componentes que você vai estar utilizando. Por exemplo, sensor de presença, sensor da porta, né? Ele pode ser magnético. Geralmente é magnético que a gente coloca, pessoal. O pessoal Alan trabalha com câmera fria, aí você pensa que lá a gente tem esse sinal sonoro aí, ó. Aí você abre a porta, se o funcionário deixar essa porta, porque é o seguinte, você imagina que câmera fria você tem que pegar as coisas lá dentro, lá, colocar lá fora, né? Certo? Se o funcionário
pegar e deixar essa porta aberta, aí entra ar quente lá dentro, certo? E o sistema demora mais tempo para refrigerar o ambiente, né? Carregar o gás, tal, essas coisas assim, acionar os ventiladores, da condensador e tudo mais, certo? Então, se ficar muito tempo aberta, pode dar um problema lá na câmara fria. Geralmente, o funcionário, ele já entra com uma blusa assim, certo? Grossa assim, que protege ele. Aí ele entra, separa todos os produtos que ele precisa separar, deixa lá na porta. Depois, o que que ele faz? Ele pega, abre essa porta e depois retira os produtos. Ele não pode pegar, abrir a porta dessa câmera fria e deixar aberta. Aí deixar aberto vai entrar muito ar quente lá dentro. Por isso que dispara o alarme também, ok? Então, nesse caso, vocês vão usar o sensor de presença ou sensor magnético. Pode estar utilizando o microcontrolador, ok? Dando exemplo, professor, dando exemplo aqui do microcontrolador Arduino, certo? Mas temos vários tipos de microcontrolador que você pode utilizar, como o PIC, né? Certo? Temos vários tipos de microcontrolador aí encontrados no mercado, certo? Agora, nesse caso, você vai utilizar sensor de presença, sensor da porta, temporizador, o microcontrolador, a sirene ou buzina, certo? Que a gente chama de buzzer, né? A fonte de alimentação compatível com os componentes eletrônicos que você vai estar utilizando, certinho? Então, explicando essa atividade aqui, é o que a gente devemos fazer. Dando continuidade aqui, ó, você vai colocar aqui, ó, deixa eu chegar aqui para o canto aqui, né? Fica melhor. Aí você fala sobre o funcionamento do seu circuito. Por exemplo, quando a porta for aberta, o sensor detecta aí a abertura, envia um sinal aí, né? Certo? Ao temporizador, conta o tempo de 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O temporizador que você vai estar utilizando é o tom, que é o timer on delay, certo? Que aciona a sirene de alerta. Caso a porta seja fechada antes de 10 segundos, o temporizador é resetado, ou seja, é desligado, e a sirene não é acionada. Aí você coloca a montagem e teste do seu protótipo, né? Por exemplo, montagem de circuito, seguir o diagrama, né, projetado, desenvolvido pelo grupo, conectando o sensor, temporizador, sirene de acordo com o planejamento, né, de vocês. Antes de colocar esse produto aí para funcionar, geralmente a gente faz testes funcionais, né? Realiza testes para garantir que o circuito funcione conforme especificado, né? Ajustando o tempo do temporizador e sensibilidade do sensor, se necessário. Ok? E aí, você pode colocar aí uma elaboração do relatório técnico, fazendo a descrição das etapas, né? Ou seja, detalhar cada fase do projeto, desde a escolha dos componentes até a montagem final. E, finalizando, conclusões e resultados, ou só conclusões. Apresentar os resultados obtidos aí do seu projeto, destacando o funcionamento correto do seu sistema. Discutir as decisões tomadas durante aí o desenvolvimento desse projeto com o grupo e como a escolha dos componentes e os testes finais aí realizados, ok? Você pode estar indicando aí algumas normas técnicas que você utilizou, certo? E depois você vai publicar na parte individual o relatório final no AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ok, galera? Legal. E aí, professor Alan já vai aproveitar que dá tempo, vou estar explicando para vocês aí a nossa situação de aprendizagem. Você fez a placa, certo? Aí você fez circuitinho e tudo mais, tal. Se abrir a porta, ficar 10 segundos aberto, vai disparar o alarme, certo? Beleza. Só que aí é bom você fazer um manual de usuário, né? Certo? É o que a situação de aprendizagem está indicando.
que você tem que fazer aí um manual. Mas essa prática aí, a plaquinha que você vai fazer, geralmente a gente vai ser desenvolvida lá na prática, no momento presencial. Que o professor já fez alinhamento com o professor, certo? Já está gravado e tudo mais. E aí o professor vai estar apresentando aí o software, microcontrolador para vocês e vai estar aí fazendo a montagem, né, dessa placa. Dito isso, dando continuidade, nós temos aí, por exemplo, você também tem que fazer o manual, que nós chamamos manual do usuário. Então, o manual do usuário como indicação aí para o sistema de controle de registro de temperatura. Esse manual você pode colocar que é destinado a orientar, e geralmente todo manual é assim, orientar o sistema de controle, né, de registro de temperatura aí, desenvolvido pela Vento Frio, né, SA, para a sala de servidores da site aqui, ok? O sistema permite aí fazer o quê? Então, você está montando um sistema para monitorar e registrar todos os dados de temperatura, assegurando a integridade e a eficiência dos servidores, ok? E aí, uma descrição geral do sistema, você pode falar que o sistema é composto por um sensor de temperatura, conversor analógico digital, que aí nós chamamos geralmente de conversor, coloca assim, conversor analógico digital, a gente só coloca AD, tá? Que aí você entende que é um conversor analógico digital. E um controlador e registrador de dados. Por que controlador e registrador de dados? Você imagina que, por exemplo, lá no fast food, você tem lá 60 mil em mercadoria, e aí um desinfeliz vai lá, abre essa porta e deixa essa porta aberta. O que acontece? 60 mil em mercadoria perde. Aí só que é o seguinte, a partir do momento que abriu a porta, deixou aberto e começou a perder os produtos lá, isso aí foi registrado, certo? Através de câmera, né? Também tem um registrador, né? Que vai registrar a data, o horário que essa porta foi aberta e deixada aberta, certo? Mesma coisa no servidor. Servidor, você pegar e deixar a porta aberta demais, aí né, os ar-condicionado não consegue refrigerar o ambiente, vai travar tudo, certo? Aí você imagina que tem aí um monte de servidor, temperatura aumenta demais e começa a travar, né, esses servidores. Aí a empresa que precisa de todos esses dados aí, ok? Começa a ter problema no financeiro, na administração, certo? Na compras, na entrada e saída de funcionário, aí que o problema que acontece, certinho? Por isso tem que manter aí a temperatura adequada, porque senão dá um problema bem, né, elevado. A função principal, então, do sistema é capturar os dados de temperatura da sala de servidores, convertê-los para uma formatação que a gente chama digital, né? E vai armazenar para análise posterior. Ou seja, qualquer um chefe pode chegar lá e falar assim, ó, por que que perdeu aí? Por que que tá travando o servidor? Não, porque deixou a porta aberta e o ar-condicionado aí não conseguiu refrigerar aí o sistema de informática e travou o servidor, ok? Certo? E aí, certo? O pessoal traz todos os dados aí da data e o horário que aconteceu isso. E aí os componentes que podem ser utilizados na montagem aí dessa placa. Os componentes mais utilizados são o sensor de temperatura, o conversor que nós chamamos ADC, que é analógico digital e tem um controlador aí, né? Certo? Controlador e o registrador de dados. Galera, legal, já explicando para vocês, na prática a gente já compra esse controlador aí, é um controlador de temperatura, nós colocamos lá no local que você quer, numa câmara fria, na parte
do ambiente que você quer, um sistema aí de controle de computadores e assim por diante, pra você manter o ambiente. Aí ele mantém a temperatura e, nesse caso aí, ele registra a data, o horário, certo? Que essa temperatura teve uma variação grande, ok? Certo? Aqui as pessoas não percebem, mas em cada ambiente de fast food que tem o sistema da sala lá, tal e tudo mais, o que que a gente faz? A gente coloca os controladores de temperatura no teto. Aí a pessoa não vê, né? Aí esse controlador de temperatura também verifica a temperatura ali interna do ambiente, né? Ele tá lá no teto lá, a gente coloca ele lá, ele é pequenininho, né? Certo? Imagina que ele é pequeno. Só que ele registra a data, o horário e tudo mais, né? O famoso entra e sai das pessoas, tem que ter uma temperatura ambiente legal ali para o pessoal estar trabalhando, ok? Então, controlador, registrador de dados. O funcionamento do sistema, você explica aí que tem a detecção da temperatura, né? O sensor de temperatura, basicamente, aí, ele é instalado na sala de servidor para detectar aí a temperatura do ambiente e emitir um sinal analógico correspondente à temperatura medida. Aí nós temos o conversor ADC, certo? Que eu pego esse sinal analógico do sensor de temperatura e é transmitido ao conversor ADC, que é analógico digital, né, e controlador, ok? E aí o que que ele faz? Ele faz uma conversão que é essencial para garantir que os dados de temperatura possam ser processados pelo nosso sistema. Isso é automaticamente, bem rápido, feito internamente aí no seu dispositivo. E aí tem um processamento de dados e registro dos dados, né? Que o controlador recebe o sinal digital e analógico aí, né? Certo? E processa conforme os parâmetros configurados por você. Então, você imagina que você pegou esse controlador, aí que é a parte complicada. Você vai pegar esse controlador de temperatura, tem que pegar o manual. Aí, com esse manual, você vai pegar e verificar toda a descrição desse manual. E aí você começa a configurar o controlador, ok? Por isso tem que ser uma pessoa capacitada para realizar aí essa configuração. O professor Alan apanhou pra caramba para configurar alguns controladores aí, certo? Por isso tem que pegar o manual. Por quê? Porque tem diversas funções, certo? Aí tem função de temperatura alta, temperatura baixa, sinal sonoro, né? Data, horário, e aí vai. Certo? E aí esse controlador também tem o acesso e análise desses dados. Você tem a possibilidade de pegar todos esses dados aí e os mais avançados, tá, pessoal? Tem uns que é mais simples e não tem essa possibilidade, não. Eles ficam os dados lá e você tem que ir passando na setinha. Você imagina que você vai apertando a setinha lá e ele vai passando, ó, o horário tal, data tal, não sei o que. Agora tem outros não, que você conecta um cabo e passa essas informações para o computador e aí pronto. Aí você pode imprimir tranquilo, certo? E aí, instalação do sensor de temperatura, você pode indicar como é que instala o sensor de temperatura. Configuração do controlador, você tem que explicar como é que configura esse controlador. Configuração aí do registro de dados, né? Você tem que colocar a data e o horário lá que vai ser iniciado, né? O sistema. Verificação regular, atualização, né, do sistema, armazenamento de dados. E pode indicar, geralmente a gente indica lá no manual do usuário, solução de problemas comuns, como sinal de temperatura irregular, ou seja, verifica lá o sensor de temperatura, se está legal ou não, se está com mau contato. Falha no registro de dados, confirme se o registrador de dados está configurado corretamente, que geralmente não está. E os dados inacessíveis, verifique as conexões e as configurações de rede do registrador. E conclusão,
você pode colocar aí, ó, esse sistema foi projetado para garantir a segurança e o bom funcionamento aí dos servidores do site aqui, certo? Que é o objetivo geral, então, certo? Seguindo as orientações deste manual, o usuário poderá operar o sistema de forma eficiente e garantir que os dados de temperatura sejam coletados e armazenados de forma precisa e segura. Aí, nesse caso aqui, geralmente tem lá um telefone para você estar ligando. Não precisa colocar seu telefone, mas geralmente tem um telefone lá, certo? De saque, né? De sistema de atendimento do consumidor. Aí você liga lá e fica tirando suas dúvidas, né? Certo? Aqui, então, o professor Alan explicou a segunda parte da atividade. Segunda e terceira aqui atividade. Vou aqui para a sala. A terceira, segunda, terceira e quarta atividade, né? Certinho? Galera, legal. Qualquer dúvida, vocês podem estar enviando aqui na plataforma, certo? Você já tem meu WhatsApp. Pode mandar a dúvida aqui para o WhatsApp do professor Alan, que eu vou estar acompanhando vocês, certo? Lembrando que eu estou disponível aqui na Unidigital das 13 até as 22 horas aí para estar acompanhando vocês, ok? Certo? Então, nesse caso, o professor Alan já tinha explicado a situação de aprendizagem 1 e 2, agora é a 3 e 4, né? Bem completinho para vocês. Desejo a todos aí uma ótima semana. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Clariane, vou preencher agora, não tá aí não. É promoção, não,